Boa noite, pessoal. Começa agora, depois de muitos minutos de atraso, e eu peço, antes de mais nada, desculpas. Essa semana está uma semana realmente muito apertada, reta final aqui, se Deus quiser, dessa parte pesada da obra, e por isso eu estou realmente trabalhando até tarde. Muito obrigado pelas participações. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui, primeiramente, no canal Leonardo Estopa, Elizabeth Real, Oséias Rodrigues de Lima, Marli Fernandes Cunha, Giovana Meira, Marli Fernandes fala Lula preso político. E aqui do outro lado eu queria agradecer as pessoas que estão participando no canal do Estopa, Arthur Sebastiani Buoro, Fernando Mota, não penso, não existo, só assisto. Boa noite, Léo Estopa. Boa noite, Fernando Mota, Arthur Sebastiani, Zé Maringá. Boa noite, Bozonautas. Zé Maringá, boa noite a todos. Rose Sardeiro, boa noite. Lucy Reis, boa noite. Cheguei mais rápido que as margens flácidas do Bolsonaro. Então, muito obrigado, pessoal, pelas participações. Eu queria lembrar da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance, principalmente hoje, que esse programa começou no horário não convencional. E hoje, por causa do tempo reduzido, Ivânia Carvalho fala, minutos não, né, Léo? São 11 horas e 16 minutos. Meu Deus, está praticamente uma hora, né? Então, pessoal, hoje, Marisa Tácito fala, Lopes, isso mesmo, live do Estopa tá quase bacural. Vai voltar ao normal, pessoal. Eu peço desculpas, é uma questão mesmo de conseguir resolver esse problema básico de moradia, e assim que eu conseguir resolver esse desespero da moradia, imagino que semana que vem eu já tenho condições já de... Semana que vem eu já terminei semana que vem eu já terminei todo o meu trabalho que eu faço, né, parte elétrica, parte hidráulica, essas partes assim que eu faço na obra, e aí eu não vou ter condições de fazer mais nada, então o máximo que eu posso fazer é torcer para que quem está me ajudando consiga fazer o trabalho. Então, semana que vem tudo vai dar certo. Eu queria já começar, antes de comentar aquilo que eu acho que é o mais importante, eu já vou começar dizendo para vocês que, olha, enquanto nós estamos, de um lado, lutando por Lula livre, a Lava Jato está articulando para condenar o Lula em um outro processo. Então, prestem atenção em como nós estamos aceitando tapas na cara. Isso mesmo. Enquanto nós estamos lutando de todas as formas para levar para a sociedade brasileira que tudo foi uma grande farsa, a Lava Jato está articulando para, dentro da farsa, condenar o ex-presidente Lula num outro processo, cheio de farsas, manipulações, interesses pessoais, né, processos comprados aí por palestras, enfim. Tudo continua da mesma forma desde o início da Lava Jato. E eu queria comentar o que o Edson Nogueira fala. Léo, movimentação atípica na conta de David Miranda, 2,5 milhões. O que você fala sobre isso? Olha, Edson Nogueira, para começo de conversa, eu não tenho ídolos, o que significa que pode ser quem for, se tiver uma movimentação atípica e a partir dessa movimentação atípica for encontrada uma atividade criminosa, que essa pessoa responda pelo crime que cometeu e tenha um julgamento justo. É o máximo que eu posso desejar para uma pessoa que tem uma movimentação atípica. Espero que ele consiga explicar essa movimentação atípica, espero que ele consiga, obviamente, demonstrar que ele não cometeu crime. Se ele cometeu crime, ele tem que pagar por isso. Eu não sou, digamos que, ídolo do David Miranda, ou Davi Miranda, porque o marido do Davi Miranda conseguiu provas que a Lava Jato é uma grande farsa. Inclusive, o ponto de vista que eu tenho, Edson Nogueira, é que uma coisa não, assim, altera a outra sob hipótese alguma. Um exemplo disso são as delações premiadas. As delações premiadas, que são extremamente comemoradas pelo mundo coxinha,
elas são delações, ou seja, são articulações feitas por criminosos que querem diminuir a pena e por isso contam uma história. Então eu fico pensando, peraí, se o eixo bolsonarista está disposto a receber delações premiadas de criminosos para conseguir, com isso, justificar uma prisão do Lula, será que incomoda se o David Miranda teve movimentações atípicas quando o caso é descobrir a farsa da Lava Jato? Então, se o David Miranda teve movimentações atípicas, isso não modifica em nada os vazamentos. Se ele teve movimentações atípicas e realmente o Glenn teve coragem de bater de frente com o poder e tendo teto de vidro, eu acho que o Glenn é um louco. Então, que o David Miranda explique. Agora, da mesma forma, um ponto que é importante nesse momento, a gente levar em conta, da mesma forma que a Lava Jato sempre produziu provas mentirosas contra seus inimigos, a Lava Jato, que iniciou uma perseguição contra o David Miranda tão somente por causa dos vazamentos, ela pode, nesse momento, estar, sim, criando provas. Inclusive, pessoal, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Rosane Alverga de Sá. Léo, boa noite. Você está sabendo do Consórcio Nordeste? Sim, Rosane. Consórcio Nordeste é uma organização dos estados do Nordeste para que eles comecem a ter atividades como se fossem um país separado do Brasil, atividades paradiplomáticas. É uma coisa fantástica. Eu acho que esse consórcio tem que expandir, porque o Brasil do Bolsonaro é um Brasil que está se fechando para o mundo. O consórcio Nordeste ele precisa começar, obviamente, a criar relações com o resto do mundo, porque o Bolsonaro está fechando. Muito obrigado pelo superchat. Lembrando que o superchat é muito importante para o crescimento dos canais, mas vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias. Lembrando que o YouTube, por uma questão que eu imagino ser ideológica, eu não consigo ter outra resposta a não ser essa questão ideológica, o YouTube não me permite ter membros no canal. Como ele não me permite ter membros no canal, eu peço para vocês que eventualmente seriam membros do meu canal, que ajudem através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu fiz uma outra pergunta para o YouTube sobre essa questão de membros, estou só esperando, talvez eles respondam. Se eles responderem, obviamente eu vou mostrar a resposta para vocês verem que coisa interessante. Eles respondem dizendo que, olha, isso é uma questão de ser beta e etc. Enfim, é uma picaretagem dos infernos. Regina Mas, boa noite, Léo. Muito obrigado, Regina, pelo superchat, agradeço de coração. Muito obrigado também, mais uma vez, Regina, pelo superchat, importantíssimo aí pro crescimento dos canais. Edson, o que está acontecendo hoje? O que a gente percebe hoje é um embate relacionado ao uso do poder. Quem tem o poder usa conforme pode. Por exemplo, no momento em que o ex-presidente Lula começou a acusar esses procuradores, no momento que o PT começou a pegar pesado com esses procuradores por causa das falcatruas relacionadas a vendas de trabalho do Ministério Público através de palestras, eles intensificaram a perseguição contra o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda. Então o que está acontecendo no Brasil hoje é uma guerra aberta do uso do poder. O que acontece? O PT usa o poder de acesso ao público e expõe ao público o que está acontecendo com o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. O Ministério Público Federal tem esse poder de denunciar, cria denúncias para perseguir o PT. O Poder Judiciário tem o poder de condenar, o Poder Judiciário condena o PT. E hoje, o que nós temos é uma demonstração muito clara disso. Mais uma vez, em tempo recorde, o TRF4 passa na frente o processo do ex-presidente Lula, e o Gebran já concluiu seu voto, o que significa que o julgamento do ex-presidente Lula pode acontecer semana que vem. Ou seja, semana que vem o Lula vai ser condenado novamente em segunda instância. É um exemplo que eu estou dando para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo. Enquanto nós estamos nessa ilusão idiota de esperar nas instituições, esperar que a Vaza Jato dê algum resultado,
os envolvidos nos crimes denunciados pela Vaza Jato estão lutando para combater o combate à Vaza Jato. Então tá uma disputa, né, nesse sentido aí, uma disputa muito grande de quem tem mais poder pressiona como pode. Então, procuradores e juízes pressionam, usam a lei de uma forma inadequada para perseguirem inimigos políticos, e os inimigos políticos são presos e nada acontece porque, infelizmente, a coisa ficou ideológica. A classe média alta acha que tem que prender as pessoas de esquerda e o povo, que é representado pela esquerda, aceita e não faz absolutamente nada. E Neuza Dadá fala, não dá para ter esperança. Realmente não dá para ter esperanças. Júnior Megatron fala, Léo, você está com olheiras? Sim, eu tô com olheiras e o olho queimado de solda, eu tô realmente bem destruído. Esses dias eu tô acordando quase que de madrugada. Depois da live eu ainda vou organizar as coisas, planejar o outro dia, recolho o material, ordeno as coisas, mas as coisas vão melhorar. E o Sérgio Oliveira fala que o Glenn fez um vídeo explicando tudo. Sim, olha pessoal, a grande realidade é o seguinte, nós estamos numa situação que não existe um Estado democrático de direito, nós estamos numa situação de briga no poder, o poder oprimindo, né? Então, enfim. E Edson Luiz de Oliveira, Léo, você tinha mais de 200 mil inscritos, hoje aparece menos de 50 mil. O que aconteceu? Edson Luiz de Oliveira. Edson, para você entender o que está acontecendo, às vezes as pessoas ainda não sabem disso, são 2 canais, pessoal, e a ideia de ter 2 canais, no início é porque eu fui tentar ter um segundo canal, porque o YouTube me respondia que eu não podia ter membros, porque isso era um recurso beta que não estava disponível para todos os canais. Então, qual foi minha ideia? Se não está disponível para todos os canais, eu vou fazer um outro canal, e a partir desse outro canal eu vou tentar ativar o Clube dos Canais. Meu outro canal passou de 30 mil, que é o requisito, e eu também não pude ativar o Clube dos Canais nele. Ou seja, o problema não é o recurso beta, o problema do YouTube é obviamente comigo. Mas aí, o que está acontecendo agora é que você, Edson Luiz, provavelmente está assistindo no canal do Estopa, e o canal Leonardo Estopa, ele é realmente maior. Então, se você... eu considero muito importante até que as pessoas se inscrevam nos 2 canais. Se você se inscrever nos 2 canais, obviamente você vai perder menos notificações, porque um outro problema que eu tenho também são as notificações que são de uma hora para outra suspensas pelo YouTube. Deixa eu ver aqui como é que estão as situações das configurações aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, eu estou tentando achar essa questão aqui do Clube dos Canais, mas o YouTube mudou aqui para YouTube Beta e eu não sei nada ainda nessa questão de YouTube Beta, e constantemente eu passo muita raiva com esse YouTube Beta. Mas enfim, eu queria pedir a vocês, por favor, compartilhem aí pra gente aumentar o alcance. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui aparece pra mim, Clube dos Canais não qualificado. Eu tô tentando fazer uma... Inclusive, eu gostaria que vocês... de repente conhecessem uma alternativa ao YouTube. Eu vou tentar ver se de repente lá o controle ideológico é menor, que é o... eu até esqueci o nome, mas enfim, eu tô começando o trabalho lá. Bom, enfim, a cabeça hoje não tá muito boa não. Deixa eu trazer aqui de volta o assunto da noite, né? E... bom... o caso da CPMF assustou muita gente, e o Bolsonaro, para fazer de conta que ele é contra a CPMF, ele rolou cabeça da pessoa que estava articulando a CPMF.
mas a CPMF estava sendo realmente trazida de volta. Eu não sei o que vai acontecer, porque, olha, a CPMF, se trazida de volta, ela vai, obviamente, bater de frente com os interesses, não apenas os interesses dos trabalhadores, obviamente os interesses daqueles que têm muita grana. E a CPMF está sendo trazida de volta para o Bolsonaro poder comprar deputados, senadores e continuar aumentando salários de juízes para conseguir manter esse apoio dos juízes. Então, Cineide Ribeiro Rodrigues Albuquerque pergunta: Léo, você acha que haverá confisco da poupança? Dailymotion, Albano me lembra aqui qual que é a alternativa, Dailymotion. Eu vou tentar fazer um Dailymotion. E olha, uma pergunta interessante, cada vez, né, cada vez eu acho mais que a gente vai ter algum tipo de confisco, né? Hoje o Cineide Ribeiro Rodrigues: Léo, você acha que haverá confisco da poupança? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa, Cineide, porque ela é uma pergunta, digamos que, é uma pergunta arriscada de se responder, que se eu falar que não, e tiver o confisco, vocês vão falar, pô, mas o cara achou que não. Se eu falar que sim e não tiver confisco, vocês vão falar que eu falei que sim e não teve o confisco. Uma coisa que eu te digo, Cineide Ribeiro, é o seguinte: se eu tivesse poupança, eu não deixaria no Brasil. Mas assim, significa que você está falando que vai ter confisco de poupança? Não, eu não estou falando que vai ter confisco de poupança. Eu estou percebendo que estamos indo em direção à Argentina. O que pode acontecer é que, olha, eles estão tentando criar uma nova CPMF. Não conseguem criar uma nova CPMF. Eles estão tentando, de todas as formas, manter salários do alto funcionalismo público. O bolsonarismo precisa dos militares, precisa de pagar os militares para ele continuar botando pressão nas instituições. Então o Bolsonaro precisa de grana para pagar os militares, mas o Bolsonaro precisa de grana para pagar juízes e procuradores, porque se o Bolsonaro não manter o aumento dos juízes e procuradores, ele perde juízes e procuradores. Então o que acontece? O que eu percebo nesse momento? Para ele conseguir fazer isso, ele vai ter que tirar o dinheiro do trabalhador. Ele tem várias formas de tirar o dinheiro do trabalhador e uma delas é desvalorizando o real, que é o que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Então, o detalhe é, eu não diria que a gente vai ter confisco da poupança, mas eu, obviamente, não deixaria dinheiro na poupança se eu tivesse dinheiro. Mas o que você faria? Olha, obviamente você pode sim comprar moeda internacional pode ser uma boa, pode ser ruim se a moeda cair o valor, mas eu confio muito mais na economia, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Inglaterra, por exemplo, que são moedas fortes, do que na economia brasileira. Então eu não deixaria o dinheiro na poupança no Brasil de forma alguma. Basta você lembrar quanto que estava o dólar no início do golpe de Estado e quanto está o dólar hoje, você percebe que a tendência nesse momento de golpe é realmente a desvalorização da moeda brasileira. Não é o dólar que está subindo, é o real que está desvalorizando. E aí tem um outro detalhe também que a gente tem que levar em conta, né? Se o Bolsonaro partir para uma política de desvalorização intencional da moeda, ou se ele partir para uma política de produção de dinheiro para poder gerar inflação, o dinheiro brasileiro vai ser desvalorizado, o que está na poupança vai ser desvalorizado. Então eu não deixaria dinheiro na poupança, não. Então tem várias formas de confiscar, desde o tradicional modelo do Collor, como também através de um processo inflacionário, tem várias formas. Se o Bolsonaro decidir imprimir moeda, que é o medo aí dos austríacos a respeito do Ciro Gomes, se o Bolsonaro decidir imprimir moeda, obviamente o dinheiro vai desvalorizar. Então se eu tivesse dinheiro eu não deixaria, apesar de que eu não tenho coragem de falar na lata que eu nesse momento acho que vai ter confisco de poupança, que eu acho que vai ter uma queda ainda maior na economia, e essa queda na economia vai acabar repercutindo no valor da moeda, no valor da nossa poupança.
no valor do FGTS, no valor da poupança, no valor de todo tipo de investimento indexado ao valor do real. Mas com fisco direto eu acho mais complicado. Rosângela Andrade, até porque, pessoal, o confisco direto hoje ele é uma coisa mais complexa de acontecer porque é inconstitucional, né? Obrigado, Léo, por sua coragem, sua ética e honestidade, mas principalmente por dividir seus conhecimentos com todos que te assistem. Não desiste, continua a luta, por favor. Muito obrigado, Rosângela, eu agradeço muito. Grande superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço a mensagem, agradeço o carinho. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. O YouTube não deixa eu ter membros, então não vou te convidar para ser membro do canal, mas eu te convido a ajudar como se fosse membro através da conta bancária. Então, aquele membership que você faria pelo YouTube, você pode fazer através das contas bancárias. Ternobil, deixa eu ver o que fala o Ternobil aqui do outro lado. Para vocês entenderem, poupança é a conta investimento e também tem risco. Existem outros investimentos sem ter esse risco. Olha, Ternobil, para vocês entenderem, poupança é conta de investimento e também tem risco. Existem outros investimentos sem ter esse risco. Ternobil, bom, o único investimento que tem menos risco que a poupança é o investimento na sua família. O único investimento que tem menos risco que a poupança é o investimento na educação do seu filho, é o investimento na saúde da sua família, é o investimento na sua casa, é o investimento no conforto do seu lar. Se você conhecer algum investimento financeiro que tenha menos risco que a poupança, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né? Se for investimento financeiro e você conhecer algum investimento financeiro que tenha menor risco que a poupança, compartilha com a gente, porque olha, a poupança não está indexada a elementos estranhos à Selic, ou seja, a poupança ela tem uma taxa de juros pré-fixada. Até um certo valor, a poupança é assegurada, o que significa que se o banco quebrar, a poupança é assegurada até um certo valor. Então, se você conhecer algum investimento financeiro que tenha menor risco que a poupança, compartilhe, porque eu não conheço. Estou pedindo para você compartilhar, não é porque eu estou falando que você é uma pessoa que não saiba, não, até porque talvez você sabe de alguma coisa que eu não sei, né? Samurai comunista, bebo 1 litro de café por dia. Eu também estou nessa vibe, isso aumenta a pressão, deixa a gente nervoso, isso é perigoso. Leonardo, nossos empresários viraram todos especuladores da bolsa. Tá mais interessante especular na bolsa do que produzir, né? Fazer o quê? Deixa eu... Rafael Castro, aqui tem 205 mil. O Rafael tá falando sobre o tamanho do canal, sim. O Rafael tá no canal Leonardo Estopa, que tem 205 mil. Mamute Coletor de Criptomoedas. Tem como comprar metais preciosos online em pequenas quantidades em Singapura. Ele tá dando uma informação aqui que tem como comprar metais preciosos online em pequenas quantidades em Singapura. E a Rô pergunta, comprar dólar, Léo? Olha, Rô, isso é muito relativo, porque olha, se você compra o dólar, você continua tendo a moeda dólar dentro do território nacional, dentro do Brasil. De uma hora para outra, se o governo quiser te prejudicar, ele pode colocar uma taxa absurdamente alta na troca do dólar por real. E para comprar dentro do Brasil, você precisa de real. Então não tem escapatória. O governo sempre vai conseguir te prejudicar se ele quiser. O que eu faria hoje, que é o que eu estou fazendo com pouco de dinheiro, à medida que ele vai entrando, um pouquinho de dinheiro, é reformar a casa que eu tô morando, tá aqui, né? Tá aqui tudo manchado aqui de zarcão, que eu tava pintando a estrutura do telhadinho. É reformar a casa que eu tô morando, e a sugestão que eu daria, se você me perguntasse como investir o dinheiro hoje, eu falaria coisa do tipo, olha, primeiro, realize sonhos, que são sonhos que você pode carregar para qualquer lugar do mundo, como por exemplo, às vezes você sempre sonhou em fazer um determinado curso,
mas você nunca teve aquela empolgação de parar tudo para fazer esse curso. Faça um curso. Eu particularmente estou estudando. Esses dias eu não estou podendo dedicar muito por causa da obra, infelizmente, dá até dor no coração. Mas eu diria, você quer realmente empregar o seu dinheiro no lugar que ninguém vai tirar, Bolsonaro, nada no mundo vai tirar? Faça um curso, eu vou sugerir aqui para vocês aqui, olha, quem quer fazer um curso à distância de excelente qualidade, tem aqui, ó, eu faço um curso na Unis, recomendo, e até sugiro a vocês, olha, se você sempre sonhou em um dia fazer um curso superior, e sempre estava apertado, mas agora o bicho está pegando, né, porque não tem emprego e tal, tá muito barato hoje em dia, exatamente por causa da crise. Procura na Unis, porque a Unis tem uma vantagem muito grande. Não é só o diploma, é qualidade de ensino. Eu adoro, estou fazendo o segundo curso lá. Se você quer fazer um curso de mestrado, também à distância, com excelente qualidade, eu sugiro para vocês a Ambra, que é onde eu faço também. A Ambra, que inclusive ela era Ambra College, agora é Ambra University, ela foi credenciada pelo governo dos Estados Unidos como universidade exatamente por causa da qualidade dos cursos de mestrado. São mestrados em várias áreas. E o curso é em português, tá, pessoal? É um curso de brasileiros nos Estados Unidos e você pode fazer, inclusive, direito à distância pela Ambra. O que eu sei de direito eu aprendi na Ambra, obviamente que eu faço o curso de direito lá. Então o que eu penso hoje é isso. Você pergunta para mim, comprar dólar, eu até diria que, olha, sim, pode diversificar, nesse momento é bem interessante você diversificar. Se você tem condições, compra um pouco de dólar, reserva um pouco em reais, porque você não sabe o que vai acontecer, e investe o restante aí do seu dinheiro nos sonhos, porque vale muito a pena. Praetorium Excelsior. Léo, cuidado, o MEC não reconhece curso de Direito EAD. Praetorium, sim, o MEC não reconhece, nós não temos dentro do território nacional curso de Direito EAD, não. Praetório, mas o que acontece é o seguinte, a Ambra, ela é uma universidade que é em língua portuguesa, é direito brasileiro, mas ela não está em território nacional, ela está nos Estados Unidos. Então você faz o processo de validação do diploma, várias pessoas da Ambra que já formaram, já estão aí com OAB e tal, já participando de concursos. É uma coisa que até é mais complexa, tem que conversar com o pessoal, quem tiver interesse tem que conversar com o pessoal da Ambra também. Agora essa questão do mestrado, a competência de reconhecimento do mestrado não é do governo, é das universidades particulares, inclusive. Inclusive na Ambra tem até dupla titulação, para você ter uma ideia. Depois que você termina o mestrado, você tem dupla titulação de uma universidade brasileira. Mas tem que entrar em contato lá. E a OAB não é favorável ao EAD também não, até porque eles querem gerar emprego aí para juízes, né, para advogados, para todo mundo. Mas assim, é muito bom, rola. O mestrado, ele é validado e tem dupla titulação. O bacharelado, você valida o diploma, todo mundo que fez na Ambra até hoje já validou. Então é bem dizer, assim, apesar de que tudo que você fala faz todo sentido, né, essa preocupação ela é muito pertinente, mas tudo isso aí no caso da Ambra, que é uma escola muito séria, né? Porque, lógico, já aconteceram aí de outras universidades também fora do território nacional criarem esses cursos de direito à distância, mas não era uma coisa com o nível de seriedade da Ambra. A Ambra faz um curso de direito brasileiro, são professores brasileiros que têm mestrado e doutorado, que dão aula na Ambra. Então, assim, uma coisa de altíssimo nível. Para vocês terem uma ideia, todas as pessoas da Ambra que fizeram prova da OAB passaram de primeira. Ou seja, na Ambra não tem um caso de reprovação na OAB, só para vocês terem uma ideia do nível. Então, a Ambra tem uma lógica diferente nesse caso de EAD, mas quem tiver interesse é bom conversar com eles diretamente, porque eu nem sei se é bom eu ficar falando demais assim sobre essa parte mais relacionada
a burocracia e tal. O que eu sugiro é, se você tem vontade, não tem o tempo, ou então eu não tenho, assim, não tenho o mínimo saco de ir frequentar uma universidade para ficar sentado lá por 5 anos para fazer um curso de direito. Então, se você tem a minha personalidade, é melhor entrar em contato com a AMBRE e entender certinho como que funciona, porque eles vão explicar para você certinho. Aí você fala essa questão do processo de validação ser penoso, que não compensa. Depende. Para mim, penoso é frequentar a universidade. Então, assim, se você falar comigo, olha, você faria o curso e enfrentaria o processo de validação? Sim. Você faria o curso frequentando a universidade por 5 anos? Incontestavelmente não, sob nenhuma hipótese eu faria. Então, assim, qual que é a única possibilidade de eu fazer um curso de direito? O curso de direito à distância, um curso de qualidade à distância. E se não tiver um curso de direito à distância, não faço e acabou. Por isso eu nunca vou fazer medicina, nunca vou fazer nenhum curso que não tenha à distância. Eu só faria o curso, obviamente, se fosse à distância. Então depende muito da personalidade da pessoa. O Alex Carlos Pereira, de Nazaré Carlos. Só de ser, Alex Carlos, você fala que eu gosto de enganar pessoas? Gosto não, cara. Eu trabalho como... assim, hoje eu trabalho fazendo as lives aqui de análise política. Eu não tentei ainda montar uma igreja de fanatização, né? Eu não tentei me candidatar pelo PSL. Eu não sei de onde você está tirando que eu gosto de enganar as pessoas. Muito obrigado. Chocoprint BR, boa noite, Léo. Em tempos sombrios, preferi voltar a estudar. Tem muita coisa boa online. Parabéns, Chocoprint. Estou fazendo um curso para desenvolver e alterar aplicativos prontos para diversos segmentos. Olha, muito interessante, Chocoprint BR. Inclusive, se você tiver condições de pensar sobre um aplicativo de web rádio para TV 247, vamos apresentar isso aí para o Léo Atucci, porque é muito importante transformar a TV 247 numa emissora de rádio online, porque assim muitas pessoas vão ter acesso. Então, se você tiver condições aí de desenvolver esse aplicativo, vai ser muito bom. Benedito José Bernal, existe a teoria chamada MMT, Modern Money Theory, defendida pela progressista americana Ocasio-Cortez e aqui pelo economista André Lara Rezende, onde imprimir dinheiro de modo estratégico não causa inflação. Benedito José Bernal, sim, Benedito José Bernal, é porque quando o Bolsonaro tentar imprimir dinheiro para tampar o buraco do déficit fiscal, ele não vai imprimir dinheiro de modo estratégico. Por exemplo, imprimir dinheiro de modo estratégico é imprimir dinheiro para criar uma demanda onde não existe uma demanda, para incentivar a produção. Isso é o que você chama de Modern Money Theory, seria uma modernização do estímulo do keynesianismo. Olha, eu vou imprimir dinheiro, mas esse dinheiro que foi impresso, ele vai ser estrategicamente usado numa parte da economia que está parada, para essa parte da economia parada voltar a se desenvolver. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou imprimir dinheiro e vou investir no Bolsa Família. As pessoas do Bolsa Família vão fazer compras no mercado, o mercado vai vender mais, que vai produzir mais, que vai gerar empregos, e isso acaba gerando não inflação, mas aumento na produção. Porque você aumenta a produção da mesma forma que você aumenta a quantidade de dinheiro, você não gera inflação. Essa é a estratégia. É a mesma coisa que, olha, hoje vamos imaginar um mercado básico no qual você tenha um pacote de feijão e R$1. Então, um pacote de feijão custa R$1. Se você aumentar a moeda, se você tiver R$2 e ainda o mercado só tiver um pacote de feijão, esse pacote de feijão vai passar a custar R$2, ou seja, você criou uma inflação. Mas se você aumenta a moeda, você tem R$2, não mais R$1 e um pacote de feijão. Você aumenta a moeda, você tem R$2, mas ao mesmo tempo você aumentou também a quantidade de feijão, produziu mais feijão e tem 2 pacotes de feijão, você tem um equilíbrio, e é exatamente esse equilíbrio que é buscado, por exemplo, quando você faz um estímulo de ponta. Você aumenta a moeda disponível, não para aquela moeda disponível aumentar a inflação, mas para que aquela moeda disponível estimule o aumento da produção. Então, se você consegue aumentar a produção no mesmo ritmo que você aumenta a quantidade de moeda, você não vai ter inflação. Mas o Bolsonaro não está fazendo isso. O Bolsonaro,
ele partiria para a impressão de moedas não para estimular a produção, mas para poder comprar a sua base de apoio no poder, como, por exemplo, juízes, procuradores, promotores, né, os órgãos de fiscalização que eventualmente fariam vista grossa sobre seus crimes. Esse tipo de especulação pode sim gerar uma inflação, porque é uma especulação que vai gerar uma economia em cima de pessoas improdutivas. Então é completamente diferente dessa Modern Money Theory. Júlio César Ribeiro Pereira, investimento, compre um trailer, arrume um jeito de gerar renda, conheça o Brasil e seja feliz. Muito obrigado, Júlio César Ribeiro Pereira. Eu não entendi qual foi a sua ideia de investimento, mas conhecer o Brasil, como que pode gerar renda? Eu não sei. S-News 7. Léo, e o procurador mineiro dos 24 mil por mês? O que você pensa sobre isso? Eu penso que ele fala de 24 mil, mas no final das contas, os benefícios dele estavam em média de 60 mil por mês, né? Uma grana bem alta. O que eu penso disso? Se eu tivesse ganhando essa grana, eu não estava hoje, desde as 7 horas da manhã, lutando para reformar meu apartamento. Eu estava vivendo confortável e não reclamando da vida. Mas, infelizmente, as pessoas, quando elas quando elas vêm dessa realidade aí de famílias ricas, né, elas pensam dessa forma mesmo. E o Chernobyl fala, David Miranda é pobre. Olha, o Chernobyl, eu não sei. O que eu posso falar com você é que eu sou pobre. E você também. Agora, sobre o Davi Miranda, eu não sei. Esse Brasil está sendo traficado pelos banqueiros. E Davi R7 diverte. Léo, será que o Lula ainda vai querer ajudar os amigos? Olha, Davi R7 diverte. O Lula teve a manha de ajudar todo mundo, inclusive você. Só para você ter uma ideia, você nem estaria se divertindo e nem estaria usando esse nome R7, porque o Lula criou condições. Para você ter uma ideia, pessoal, olha, quando a gente olha essa galera curtindo a vida aqui na internet, vocês sabiam que a Rede Globo tentou de todas as formas evitar que a internet se desenvolvesse no Brasil? Pois é, a Rede Globo tinha muito medo de que a gente chegasse no momento que a gente está hoje. O momento em que o streaming por celular pudesse realmente substituir a Rede Globo para muitas pessoas. Então, a Rede Globo, a Rede Globo é famosa, porque no passado ela lutou de todas as formas para proibir a entrada do controle remoto no Brasil, para que as pessoas não pudessem mudar de canal. Depois a Rede Globo lutou para que a internet não evoluísse dentro do Brasil. Hoje nós temos uma realidade em que o Chernobyl e o Davi R7 estão curtindo a internet de alta velocidade no Brasil. E eu tenho condições de fazer essa live por causa de uma luta muito grande de inclusão digital do ex-presidente Lula, que continuou através da Dilma. Hoje nós já temos uma realidade na qual o trabalho desenvolvido pelo ex-presidente Lula de dar condições dos brasileiros comunicarem, dos brasileiros evoluírem intelectualmente através da internet, no final das contas ele gerou o contrário, porque o Lula lutou muito para que a internet trouxesse uma democracia na comunicação. Qual foi o resultado? Essa internet trouxe uma possibilidade muito grande de ludibriação das pessoas, e foram os bolsonaros que se aproveitaram realmente dessa tecnologia que foi tão apoiada pelo ex-presidente Lula. E aí o João Bosco falou, o Frei, irmão do Lula, já é aposentado só por propinas e tem nome de religioso. João Bosco, João Bosco, olha, nós estamos vivendo uma situação na qual as pessoas que gostam realmente de perseguir o ex-presidente Lula estão sendo alimentadas por notícias para perseguir o ex-presidente Lula. A pergunta básica que eu te faço nesse momento é, o que você ganha falando essas coisas a respeito de uma pessoa que você nem sabe se realmente recebeu propinas, uma pessoa que foi funcionário da Odebrecht antes do Lula ser presidente? Complicada essa situação sua, tá? Complicado.
Cauê Faria Trasmonte. Estopa, discorra sobre sua tese de doutorado. Apoio dos judeus aos nazistas na Alemanha dos anos 30. Mas será que eu vou fazer essa tese de doutorado? Cauê Faria Trasmonte. Porque... Bom, eu não sei se eu vou fazer essa tese aí, não. Apoio dos judeus aos nazistas na Alemanha dos anos 30. Porque tudo bem, a gente pode até fazer uma tese de doutorado, né? Que bem essa situação aí na realidade de hoje através dos bolsominions. Mas será que você não confundiu? Será que você não está falando sobre um outro Estopa que fez essa tese? Não sei, eu fiquei completamente perdido. Eu não tenho tese de doutorado, eu não estou em doutoramento, eu estou fazendo mestrado ainda. Então, bom, eu não sei o que você falou, não sei o que é não. Cauê de Faria Trasmonte, você não falou? Não, você deve ter, provavelmente foi em outra live que você escutou isso, não. Cauê, eu tenho pós-graduações, eu tenho 4 pós-graduações, estou fazendo 2 pós-graduações agora de temas diversos. Hoje eu estou cursando Educação dos Anos Iniciais em nível de pós-graduação e estou cursando Marketing Digital em nível de pós-graduação, mas eu sou pós-graduado em Jornalismo Político, Língua Portuguesa, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica. Mestrado eu estou cursando agora, nesse momento, na Ambra, mestrado em Direito, que eu estou focando em Direito Internacional. Agora, doutoramento vai ser, talvez, para frente, porque eu estou pensando seriamente em abandonar de vez os estudos e curtir a vida, vou voltar a tocar. Então, inclusive eu faço bacharelado em música na Unis. Então, estou estudando tanta coisa de uma vez só que eu estou ficando meio louco. Antônio Lando, 1999. Léo, Léo, é facadas sem sangue ou barriga sem sangue? Alguma coisa tá errada, né, Antônio? Ou a barriga dele realmente não sangra, o Bolsonaro não sangra, o bicho é tão ruim que não sangra. E o Paulo Araújo vem com aquela antiga piadinha. Cauê, você fumou maconha estragada? Mas Paulo, essa brincadeira, eu sempre quis entender, Paulo, essa brincadeira, porque se a maconha estragada, ela não faz efeito. Eu tô zoando, claro, Paulo, é brincadeira, mas assim, essa brincadeirinha, ela às vezes me deixa um pouco aí meio perdido, né? Mas peraí, se for uma maconha estragada, mas se é maconha estragada, ela não faz efeito. Benedito José Bernal, o princípio do MMT é que não há mais lastro do dinheiro desde a década de 70, que a economia mundial está deregrada. Inflação é mais psicológica. Exatamente, Benedito José Bernal. Olha, Benedito, a inflação não é psicológica. A inflação, ela acontece no momento em que a procura por um produto aumenta. Como que você pode fazer com que a procura por um produto aumente? Vamos imaginar que de uma hora para outra, todo mundo ganhe mais dinheiro, eles vão procurar mais produtos. Por exemplo, é o que eu tento explicar. Tem bobo que acha que se ele receber o fundo de garantia no salário para ele mesmo poupar, olha como que é fácil enganar o trabalhador, olha como que é fácil fazer o trabalhador de idiota. Os MBLs vêm com o seguinte argumento, olha, não é melhor entregar para o trabalhador o FGTS para que o próprio trabalhador decida onde empregar esse dinheiro? Claro, você vai entregar para o trabalhador, a tendência natural é que o trabalhador não poupe, que ele gaste esse dinheiro. Então você vai ter todo mundo no Brasil com um salário maior em quase 10%, então todo mundo vai ter mais dinheiro. Aí você imagina que, vamos imaginar um produto, pacote de arroz, todo mundo tem mais dinheiro, vai querer comprar mais pacote de arroz, ele aumenta o preço. Então essa é a ideia da inflação por causa do aumento do dinheiro, aumento do poder de compra. Agora essa questão do lastro, o lastro também é uma realidade psicológica. Quando eu vejo pessoas do tipo economistas austríacos falando que o dinheiro tem que ser lastreado em ouro, eu penso, será que esse cara não entende que até o ouro é também uma commodity de valor percebido? Peraí, vamos imaginar a seguinte coisa, você tem 20 quilos de ouro e de uma hora para outra você se encontra com 20 quilos de ouro no meio do deserto, morrendo de sede.
Aí chega um cara com um galão de água e fala, isso aqui custa 20 quilos de ouro. Acabou, você perdeu seus 20 quilos de ouro porque você vai defender sua vida pegando um galão de água. Simples assim, porque você não bebe o ouro. O ouro não tem um valor real, o ouro tem um valor, digamos que atribuído a ele por aqueles que querem considerar o ouro moeda. Então não existe lastro. O lastro em ouro também é uma outra ilusão. Ah não, mas se o lastro fosse num produto de uso incontestável de todos. Por exemplo, o Adam Smith propôs a indexação da economia em cima do trigo. Faz sentido, naquela época o pão era extremamente importante. Agora, a criação do lastro em ouro é uma coisa completamente mental. Para vocês terem uma ideia, pessoal, quando o ferro foi descoberto, ferro, ó, isso aqui é ferro. Quando o ferro foi descoberto, no sentido de derreter o minério, processar o minério e fazer o ferro tornou-se uma coisa tão preciosa, porque olha, o cara pegava uma espada de ferro e cortava aquela espada de bronze e ganhava a guerra. O ferro se tornou uma coisa tão preciosa que um rei ia visitar o outro rei, ele não levava um presente de ouro, porque era comum, né, levar uma cadeira de ouro de presente, isso era comum, ele levava de ferro. Então, para vocês terem uma ideia de como que o valor percebido é uma coisa, assim, social. É uma coisa basicamente social. Então, não existe coisa diferente de valor percebido. Essa questão da moeda é valor percebido. Nós estamos vivendo uma situação que todo ser humano vive de ilusões, mas não tem uma saída para isso. Se o ser humano tivesse um pingo de noção, olha, se a humanidade tivesse um pingo de noção a respeito do que é o sistema financeiro, olha, o sistema ia ruir. O sistema ia ruir. Deixa eu agradecer Recaval Marduk. Muito obrigado, Recaval Marduk. Léo, termine seu mestrado em Direito e faça concurso para o MP. Precisamos tirar esses procuradores playboys, fascistas, dessa área urgente. Abraço. Muito obrigado, Recaval Marduk. Só de eu falar que vou fazer concurso para MT, o Conselho Nacional do Ministério Público vai me condenar e me expulsar antes de eu fazer concurso. Porque eu sou uma insurgência contra o modus operandi deles. Muito obrigado, Lavredi. Tá na hora da esquerda se unir agora, que prevê queda do Trump. O mercado sentindo o tiro no pé, os bolsofilhos querendo ditadura, etc. Urgente. E olha, Lavredi, enquanto você traz essa importância da esquerda se unir agora, a direita já está com tudo no jeito para condenar o Lula mais uma vez. Esse é, sem dúvidas, um dos, digamos que, um dos tiros no pé mais poderosos desse momento, né? A esquerda sonhando que as instituições vão fazer alguma coisa, por outro lado, as instituições articulando para dar outro golpe. Cauê Faria Trasmonte. Estopa! Há uma contradição nas suas palavras. Você disse que começou a estudar tarde e mesmo assim diz que fez 8 cursos superiores. Estranho, não? Olha, Cauê, realmente é muito estranho. Se você tentar analisar os meus cursos superiores, o meu cérebro, a partir de uma referência das pessoas que estudam apenas para ter um diploma e ganhar dinheiro, você realmente vai ter aquele impacto e vai pensar da seguinte maneira, tem uma contradição nisso aí. Mas você não pode analisar os meus cursos da mesma forma que você analisa o curso de uma pessoa que foi para a faculdade fazer um curso para ter uma profissão. Eu fiz os cursos por amor às áreas que eu estudei. Então eu fiz vários cursos ao mesmo tempo e eu tenho todos os cursos que eu falei com você. A única hora que o bicho pegava era na hora de fazer estágios, porque estágio você não consegue fazer mais de um ao mesmo tempo. Fora a hora dos estágios, eu já tive um momento que eu estava fazendo 12 cursos ao mesmo tempo. E adorei o momento, são todos os meus cursos, são cursos regulares, inclusive nesse momento você pode confirmar, por exemplo, meus cursos de engenharia, você pode confirmar no CREA, se você digitar o meu nome no CREA, você vai achar meus cursos de engenharia, então dica, digite aí, Leonardo Michel Rocha Estopa no CREA. Se você quiser confirmar o curso de engenharia que eu fiz na Inglaterra,
Eu sou membro permanente do Instituto de Engenharia e Tecnologia, você pode dar um pulinho lá, né? E, inclusive, já trabalhei na Inglaterra como engenheiro de inspeção, na British Engineering Services, foi meu primeiro emprego como engenheiro na Inglaterra. E eu me formei na Inglaterra também em política, no bacharelado duplo de política, ciências políticas e economia. O erro não está necessariamente na contradição dos meus cursos, o erro está em você imaginar que todas as pessoas são iguais e que todas as pessoas têm a mesma capacidade de aprender, que todas as pessoas têm a mesma intenção em relação a aprender. Eu não. Eu comecei a fazer um curso de jornalismo político em nível de pós-graduação, percebi que meu português é muito fraco e falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer também um curso de pós-graduação em língua portuguesa, peguei firme nos dois. E eu falei, olha, eu estou traindo a área que eu estou trabalhando. Eu estava na Inglaterra trabalhando na área de eletricidade, como eletricista, porém eu estava fazendo cursos na área de comunicação social, nem imaginava, estava realizando sonhos, então falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer curso de exatas também, porque não faz sentido, estou trabalhando na área de eletricidade, vou fazer curso na área de engenharia. Foi aí que eu fui matriculando em mais cursos, em mais cursos, em mais cursos. A diferença básica é que eu leio uma apostila, depois de ler uma vez eu consigo aprender o conteúdo. Então, as pessoas falavam coisas do tipo, olha, cálculo é muito difícil e tal, eu fechei as disciplinas de cálculo. A física é o fim do mundo, eu fechei as disciplinas de física. Né? Eu não tive dificuldades. Então, não é que existe uma contradição. A contradição é em relação ao padrão. Só isso, não em relação aos cursos. Todos os cursos que eu fiz foram em universidades reconhecidas, universidades autorizadas, reconhecidas, devidamente cadastradas. Inclusive, acho que tem até filmagem aí das minhas formaturas, né? Os diplomas que foram emitidos, eles foram devidamente registrados. Então, eu não sei onde que você consegue ver contradição nos cursos que eu fiz. Mas, se você tiver dúvidas a respeito de qualquer coisa relacionada aí aos meus cursos, você pode, obviamente, me denunciar por falsidade ideológica, né? Que é o crime de quem fala que fez um curso e não fez. Por exemplo, a Damares, que falou que fez 2 mestrados e depois ela falou que não, que ela fez mestrado na Bíblia. Mas eu falo, realmente, Cauê, é incomum, é incomum. Inclusive, eu tenho amigos que falam, Léo, para de estudar um pouco, que senão eu não falo que eu tenho os cursos que eu tenho, porque se eu começo a falar, fica até ridículo. Por exemplo, eu vou conversar ou então fazer qualquer tipo de trabalho. Quando eu faço um trabalho na área, por exemplo, de engenharia, eu só coloco lá engenheiro, eu não escrevo lá que engenheiro de produção, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, eu não saio escrevendo esse monte de coisa, eu só escrevo engenheiro. Então, assim, porque realmente é ridículo a pessoa sair fazendo um curso atrás do outro e sem uma pretensão. Mas eu adoro estudar, não tem gente que gosta de jogar futebol, gosta de estudar, né? Fazer o quê? Moser Fage, Léo, eu quero fazer faculdade ou cursos de energia sustentável. Queria saber por que até hoje o silício dopado é tão difícil e caro. Não é tão difícil e caro mais não, Moser Fage. Hoje, foi realmente no início da utilização de semicondutores. Hoje o silício, ele, inclusive você deve estar falando, né, o silício utilizado, por exemplo, na produção de energia fotovoltaica, hoje está bem diferente a realidade. Só que o Brasil não fala. O Brasil não produz, né? O Brasil não faz essas células como a China. Mas o silício monocristalino chinês, hoje ele está saindo por um preço bem diferente de antigamente. Nós estamos evoluindo de uma forma tão grande que hoje nós temos aí, né, computadores completos na China saindo a $1. Então não é mais igual antes. Não tá caro igual antes, não. Francisco Felipe Fara. Aí é demais. Ter mestrado na Bíblia é tanta hipocrisia. Exatamente. E rolou, viu, Francisco? Rolou. Rolou porque ela passou essa vergonha. Aí ela se apresentou como sendo uma pessoa que tinha 2 mestrados. E depois descobriram que era tudo mentira. Aí aqui, Paulo Araújo, Léo, construí uma casa 5 anos atrás.
um servente de pedreiro ganhava R$90. Depois de 5 anos, esse mesmo servente ganha R$80, sim. A situação hoje por causa da procura, né, pessoal? A procura diminuiu. E o Ternobil fala, os produtos da China são baratos porque a mão de obra é praticamente escrava. Olha, Ternobil, não é só isso não, tá? Essa forma de pensar que a mão de obra é a única coisa que faz o produto da China ficar barato, isso aí é um pouco exagerado. Olha, para você ter uma ideia, na China tem uma estrutura, por exemplo, alumínio. O Brasil perdeu muita produção de alumínio para a China. Mas qual que é a mão de obra envolvida na produção de alumínio? São grandes máquinas, né? Pouquíssima mão de obra. Não, a China tem uma produção de energia muito mais barata que a produção de energia dentro do Brasil. Então, enquanto hoje no Brasil, Bolsonaro deixa uma articulação na Itaipu fazer com que seus familiares ganhem dinheiro por causa da pressão sobre a revenda da energia. Bolsonaro faz um oba-oba para acabar com o horário de verão, para que o pessoal do setor de energia ganhe dinheiro. Na China, a China produz energia com baixíssimo preço para que as empresas na China tenham lucro, porque a energia lá é barata. Então, assim, só para você ter uma ideia de como que não é só a mão de obra. Essa coisa, Ternobil, de que a mão de obra chinesa é uma mão de obra escrava, é uma estratégia usada pelos concorrentes da China para desincentivar a compra de produto chinês. É mais ou menos assim, olha, vamos falar que a mão de obra na China é mão de obra escrava para ninguém comprar nada lá. Mas não deu certo, o povo quer coisa mais barata, não quer saber se é mão de obra escrava. Mas é porque existe uma estratégia para criticar a China. A estratégia é a seguinte: eles falam que um trabalhador chinês ganha tantos dólares, mas o chinês não recebe dólares. O chinês recebe, obviamente, a moeda da China, e lá dentro da China, com a moeda da China, o chinês compra muito. Só que a China mantém a moeda artificialmente baixa exatamente para isso, para o chinês comprar lá e não comprar de fora. A ideia da China é essa: vender, exportar e não importar. E aí essa China, que usa essa estratégia, ela sofre, obviamente, esse ataque. Ah, não, mas a China paga um trabalhador $70, né? Que tem essas conversas aí. Mas um trabalhador chinês, ele compra muito mais, ele tem muito mais acesso a bens de consumo do que um trabalhador brasileiro. E olha, há poucos anos atrás, a China passava fome. Então é esse ponto que tem que ser levado em conta. E não somente esse oba-oba dessa galera que fala, ah, não, trabalho escravo. Não. Olha, você vai montar uma empresa na China hoje, você coloca a sua empresa num ponto onde você precisou de um parafuso, é a loja do lado. Ah, você precisou de energia, tem uma termonuclear do lado produzindo energia elétrica, te entregando energia sob forma de vapor, né? Até vento estocado, os caras te entregam na tubulação para você tocar a sua empresa. Aí você pensa, não, peraí, é claro que é mais barato produzir na China. Você imagina que, olha, no Brasil, você vai produzir alguma coisa que precisa de alta temperatura, você queima o carvão, porque agora o Brasil está diminuindo a produção de energia através de hidrelétricas. Você queima o carvão numa fazenda longe dos protestos, transmite isso em forma de energia elétrica e aquece uma resistência na sua usina bem distante de onde a energia foi produzida. Lá na China, num mega complexo industrial, os caras têm uma geração de energia e ali o cara entrega o calor em forma de vapor para o vizinho dele. É uma coisa muito mais eficiente. O cara precisa de 50 engenheiros de nível tal, estão todos ali preparados para realizar o trabalho, e não tem essa coisa do presidente da China tá lutando contra a educação, falando que a universidade é balbúrdia. Então é completamente diferente a postura da China, e é por isso que eles são mais produtivos, eles conseguem entregar mais produtos por menor preço, por causa dessa política que foi muito mais bem elaborada que a política brasileira. Enquanto no Brasil a gente está nesse fanatismo religioso, discutindo se é certo ou não o Glenn ser casado com o David Miranda. Lá na China, os caras estão pensando como que eles vão fazer para construir uma outra termonuclear para produzir energia mais barata ainda, para o produto ficar ainda mais barato. Então, essa postura, infelizmente, de povo e mercado e
posicionamento político que faz com que as coisas na China sejam mais baratas e não necessariamente o trabalho escravo, né? Deixa eu agradecer vocês pelas participações. Vou colocar aquele vídeo que encerra a live para puxar a reprise, dá tempo de parar e puxar a reprise. Peço para vocês, por favor, compartilhem a reprise. Quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Eu peço para vocês, mais uma vez, que me desculpem os atrasos dessa semana. As coisas vão melhorar, né? Eu vou acabar aí essa reformazinha aqui e logo após as coisas vão entrar no eixo. Então, muito obrigado. E o Cauê Faria Transmonte agora fala: Estopa, para de mentir, isso é ridículo para um pai de família. Espero sinceramente que você se livre desse vício. Eu posso, obviamente, Cauê Transmonte, me livrar desse vício, mas o primeiro passo seria um passo de um amigo, como você, que me apontasse o que eu falei de mentira. Será que você que aponta o dedo e diz, pare de mentir, poderia complementar dizendo, quando você diz isso, você está mentindo? Será? Porque eu tenho o prazer de falar, me fale onde e quando eu menti. Porque a maior tranquilidade que tem é você vender as verdades que você tem. Porque assim você não precisa mentir. Para que eu preciso mentir, sendo que eu tenho amigos dispostos a ouvir as minhas verdades, por mais que minhas verdades sejam bem mais desagradáveis do que mentiras que obviamente vendem muito mais. Então, vou liberar aqui os comentários, Cauê Transmonte, para você. Cauê Faria Transmonte, como você fez 12 cursos ao mesmo tempo? Estudando, filhinho. Você não tem que falar que eu estou mentindo, você tem simplesmente que contestar os meus cursos. Contesta de alguma forma. Contesta de alguma forma. Cauê, é simples assim. Contesta de alguma forma. Fala, olha, liga nas universidades, o meu Lattes está lá, cara. O que você faz? Pega o Lattes, observa as datas e liga nas universidades e pergunta, eu precisaria saber de vocês se o Leonardo Estopa fez realmente esse curso. Ele foi bom aluno? Vocês têm filmagem dele fazendo as provas? Todas têm. Por que você não faz isso, menino? Faz igual o Duplo Aécio, contesta meus TCCs. Os meus TCCs estão no meu LinkedIn, todos vocês são convidados a participarem aí também do meu LinkedIn. E também você pode encontrar aqui no leonardoestopa.com.br, você encontra meus trabalhos. Acha um plágio. Faz isso, Cauê. Tá aqui, ó. Meus trabalhos todos aqui, ó. Geração fotovoltaica distribuída no Brasil, pós-graduação em engenharia elétrica, os elementos da comunicação plena, pós-graduação em língua portuguesa, tá aqui, ó, a matemática do direito, é um dos trabalhos da minha pós-graduação em mestrado em direito internacional, agenda 7 no setor elétrico brasileiro, pós-graduação em jornalismo político. Então faz o seguinte, aqui, ó, trabalho também do curso que eu fiz lá na Inglaterra. Faz o seguinte, menino, acha qualquer falha nos meus cursos. Por que você... Olha, uma coisa é Cauê Faria Transmonte. É eu falar com você a seguinte mentira. Se eu viro pra você e falo assim, Cauê, olha, quando eu era mais novo, eu era o pegador. Eu pegava mulher demais. Não, isso aí é uma coisa que não dá pra provar. Isso é uma coisa... Será que é verdade? Esse cara feio. Né? Porque normalmente o quarentão gosta de entrar nessa onda, né? Quando eu era novo, eu pegava mulher demais. Não, Cauê, eu estou basicamente falando com você sobre cursos que eu fiz. Faz o seguinte, menino, vai lá no Lattes, olha curso por curso e denuncia para a faculdade, pede para cancelar o curso. Fala, isso é fraude, esse cara não fez esse curso. Por que você não faz isso? Liga para os coordenadores das escolas onde eu estudei e pergunta, aqui, o que você tem para falar sobre o Leonardo Estopa? Você sugere o Leonardo Estopa, fala que você é dono, faz o seguinte, Cauê Transmonte, eu vou te dar uma dica, você vai no meu Lattes, dica básica,
Dica básica, Cauê Transmonte. Você vai pegar o meu Lattes, se você quiser realmente saber como é que funciona, para você ter uma ideia de como que eu tô falando mentira, você dá um pulinho lá no meu Lattes, currículo Lattes. Você vai pegar os cursos todos e vai ligar e vai falar a seguinte coisa. Aqui é o Cauê. Eu sou coordenador de um curso aqui, você fala o nome da sua cidade, e eu estou querendo saber de vocês sobre esse curso aqui que o Leonardo Stoppa fez com você. Esse curso é verdadeiro? Ele realmente fez esse curso? Aí você vai fazer a pergunta derradeira. Qual foi a performance dele nesse curso? E depois você pergunta, você sugere o Leonardo Stoppa para ser professor na minha universidade? Assim você vai saber não apenas se o curso é verdadeiro. Você vai saber se o coordenador me conhece. Você vai saber se o coordenador gostou da minha performance. Pega os meus TCCs. Normalmente no TCC tem o nome do cara que fez o TCC e o orientador. Procura o orientador, tá o e-mail dele lá, manda um e-mail para ele. Pega a referência, Cauê. Fala assim, olha, orientador, seu nome tá no TCC do Leonardo Stoppa e eu tô querendo contratar o Leonardo Stoppa. Você sugere o Leonardo Stoppa para trabalhar na minha universidade? Faz isso. Por que você tá falando que eu tô mentindo? Por que você não procura? Eu não tenho culpa se você é burro. Eu não tenho culpa se o seu cérebro é inferior. Eu não tenho culpa se você tem limites. Olha, com todo respeito à comparação, que eu acho uma comparação idiota, você não tem que julgar o tamanho dos outros com o tamanho do seu. Cada um tem um diferente. Assim é o cérebro. Então, cara, se você não é capaz de fazer alguma coisa, não significa que outra pessoa não seja capaz. Publica na live, eu vou ler. Se você conseguir de alguma forma provar qualquer fraude nos meus cursos, eu vou ler, gravo, faço vídeo curso e falo, olha, eu menti. Menti e o Cauê Transmonte trouxe que eu estou mentindo. Por que você não faz isso, menino? Né? Tá aí, ó. Mas enfim, bobo é assim mesmo. Deixa eu agradecer a todos vocês e agora eu vou colocar aquele vídeo que encerra a live. Agora, Cauê pede, então diz como era a sua rotina. Então, eu te convido para continuar assistindo essa live, que isso eu gostaria de compartilhar. Eu gostaria realmente de compartilhar com vocês técnicas de estudo, como que você faz para aprender muitas coisas, né? Como é que você faz, por exemplo, para se concentrar. Uma das coisas que eu fazia, Cauê, era o seguinte, né? Isso aí, agora você já parte para uma coisa mais interessante. Então, você está querendo saber o que eu fazia para as coisas darem certo dessa forma, né? Então, é assim, olha, uma dica que eu vou dar para vocês, e eu gostaria muito de acabar minha obra, que eu vou começar a dar dicas de estudo, técnicas para aprender mais rápido e tal. Eu fazia o seguinte, quando eu estava na Inglaterra, quando eu estava em Belo Horizonte, eu era responsável técnico pela Quimera Filmes e eu tinha uma jornada de serviço muito estressante, muita coisa na minha cabeça, o bicho pegava para mim. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu cheguei lá e tinha aquele vácuo, assim, de coisa para fazer. Então, eu comecei a aproveitar o meu tempo para estudar. Eu precisei de arrumar um emprego que fosse tipo um emprego, aquilo que eles falam emprego fixo, né? Um emprego que tinha lá na Inglaterra o payslip, porque eu precisava fazer o visto da Jennifer e eu tinha que estar empregado. Eu tenho a cidadania italiana, mas ela não, então eu precisava fazer o visto dela. Então como é que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar de ajudante de eletricista depois de eletricista. Então eu fiz a seguinte técnica, eu chegava no trabalho, coisa de 6h30 da manhã, durante meia hora eu planejava o que eu ia fazer durante todo o dia e aí eu colocava um fone de ouvido, baixava várias aulas na internet e também eu uso, inclusive eu sugiro para vocês, quem quiser estudar e quiser estudar enquanto trabalha, se você fizer um trabalho manual, esse programa aqui, ó, Voice Dream. Então tá vendo? Isso aqui são meus cursos, ó, estão todos aqui, ó. Os cursos estão todos aparecendo aqui, ó. Então eu uso esse programa que chama-se Voice Dream e ele lê para você e no momento que você está com fone de ouvido, você vai escutando as coisas. Então, ó, você está falando que isso aqui eu estou fazendo agora, contabilidade. Então vou rodar para você aqui um pouquinho do curso de contabilidade. Ações financeiras suplementares. Relatório da administração. Parecer fiscal, parecer da auditoria, material teórico responsável pelo conteúdo. Professor MS. Alexandre Saramelli. Então, basicamente,
Eu coloco um fone de ouvido na hora do trabalho, fico escutando a aula e tô lá apertando parafuso. Fiquei fazendo isso por anos e foi assim que eu consegui fazer vários cursos. Eu ouço isso, aprendo o conteúdo, faço a prova e passo na prova. Pronto, simples assim. E você também pode fazer isso. Mas enfim. E Cauê Transmonte fala, foi isso que você aprendeu? Foi. E é isso que tá te matando de inveja, né? Eu aprendi que eu posso ser mais do que eu sou hoje, amanhã, desde que eu me dedique para isso. E no lugar de ficar oprimindo pessoas na internet, eu ficava estudando, e até hoje, no lugar de oprimir pessoas na internet, aqui ó, material teórico, tá aqui ó, meu celular não tem quase nada de entretenimento, meu entretenimento é educação. Então aqui, se você procurar, isso aqui são meus livros, ó, nesse programa que eu tô falando com você, ó, é só conteúdo de educação, só coisas que eu estou estudando. Então, assim, basicamente, se você se concentra, você consegue. Você não precisa ter inveja dos outros. Você precisa fazer. E você consegue, cara. Você consegue. E por que você está pedindo dinheiro aí? Porque eu preciso de dinheiro, pô. Então, inclusive, você, Cauê Transmonte, que praticamente monopolizou a live hoje, vê se doa alguma coisa em uma das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Porque eu tenho... Você acha que esses cursos aqui são... né? Porque a minha diversão são cursos. Você acha que esses cursos são gratuitos? Não! Eu estou pedindo dinheiro, porque além do dia a dia eu pago esses cursos. E o que eu trago para vocês todas as noites? O que eu aprendo nesses cursos. Então, Cauê, aprender esses cursos é um prazer para mim e compartilhar o que eu aprendo nesses cursos é um prazer. Então, quando eu trago as minhas informações para você e você pensa, pô, mas que cara idiota, tá inventando isso? Não, eu escuto nesses livros aí, ó. Eu escuto os livros das universidades, aprendo o conteúdo e compartilho aqui com vocês. É isso que eu faço, Cauê. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado. Fabrício Domingos Ferreira, compulsando a internet, verifique que Cauê Faria de Transmonte foi demitido em 2016 do seu cargo da Secretaria Municipal de Educação. Pô, Cauê Faria de Transmonte, na verdade, você é um cara que foi demitido da secretaria porque você falsificou diploma, Cauê? Que coisa feia. Projeção de Freud. Então, quer dizer que você está tentando me acusar de fraudes porque você cometeu fraudes e o Fabrício Domingues Ferreira descobriu isso. Você foi demitido da Secretaria de Educação. Então, porque você foi demitido, você acha que ninguém mais tem educação? Não, Cauê. Meus diplomas são verdadeiros e meus 12 cursos ao mesmo tempo me fizeram realmente fritar a mente, tive prazer disso. E foi um momento realmente difícil, né? Eu passava horas acordado, eu lembro que eu ia para academia, ficava fazendo esteira e estudando, depois trabalhando e estudando, era correria. Mas você não pode desmentir, porque os cursos estão lá. E o máximo que você pode fazer é ligar e dar seu título. Eu sou da Secretaria de Educação, vou contratar o Leonardo Stopp e queria saber se o curso é verdadeiro. Liga lá, menino. Ué, fazer o quê? Agora, se você quer aprender como é que você faz para estudar direitinho, só pedir, cara. Não precisa contestar minha educação e meus cursos para pedir isso, não. Muito obrigado, Fabrício Domingos, pela investigação. Muito obrigado, Solange Soares. Léo, você é 1000. Então, muito obrigado, pessoal. Mais um bolsominion desempregado. Cauê de Faria Transmonte, você já passou em algum concurso? Olha, Cauê, eu nunca sequer me matriculei em um concurso, nunca me matriculei em um vestibular federal. É porque as pessoas têm intenções diferentes e a minha intenção não é fazer concurso. A minha intenção é compartilhar o conhecimento, não usar o conhecimento para conseguir um cargo público e ganhar dinheiro com esse cargo público. Eu sinto que é muito mais vantajoso para mim compartilhar personalidades diferentes, entendeu, Cauê? Todas as vezes que eu vou estudar alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é como que essa nova educação vai poder ser utilizada, por exemplo, nas minhas redes na internet
para as pessoas ficarem melhores. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, eu penso, como que essa educação minha vai colaborar com meus amigos na internet para que eles fiquem melhores? Já existe também aquela mentalidade diferente, que é aquela mentalidade do tipo, como que eu vou ganhar mais dinheiro com esse curso? Eu não penso dessa forma, eu penso, como que eu vou fazer a sociedade ficar melhor compartilhando o conhecimento desse curso? Então, eu nunca fiz nenhum concurso. Realmente nunca fiz nenhum concurso. Não passei também porque eu nunca tentei, né? Mas também não vou te falar que não vou tentar. Não vou tentar concurso, não desmereço as pessoas que fazem concursos, mas é porque são personalidades diferentes. Eu não nasci para me empregar num trabalho e focar naquele trabalho e encher o bolso de dinheiro. Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar, então eu vou continuar fazendo meus cursos e compartilhando meu conhecimento com vocês. E até com você, Cauê Trasmonte. Eu vou trazer para você, então, vou fazer vídeos sobre técnicas de como estudar e como aprender 12 cursos ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é melhor você aprender como fazer 12 cursos ao mesmo tempo do que você duvidar que eu fiz 12 cursos ao mesmo tempo. Hoje, Cauê Trasmonte, eu estou fazendo bacharelado em música, estou terminando o bacharelado em Direito, faço também o mestrado em Direito, faço contabilidade, faço pós-graduação em Marketing Digital e faço pós-graduação em Educação dos primeiros anos. 7, número do mentiroso. Estou matriculado em todos eles. Então, assim, não me acuse por estar fazendo uma coisa que não dá para você fazer. Eu nunca vou olhar pro Neymar e falar, pô, esse cara não é capaz de fazer tantos gols? Só porque eu não sou, ele não é capaz de fazer tantos gols? Não é assim. Vamos cair na real, né? As coisas são um pouco diferentes, né? As pessoas são diferentes. Tem um cara aí que consegue dar tantas piruetas no alto. Tem o outro que consegue levantar tantos quilos no supino. Tem o outro que consegue correr 100 metros em tantos segundos. Né? Cada uma pessoa tem, obviamente, aquilo que ela se destaca. E eu é fazer cursos. Então, muito obrigado, pessoal. Eu adoro compartilhar o que eu aprendo com vocês. Todas as vezes que eu decido estudar alguma coisa, eu penso como que eu posso aprender para ajudar a sociedade a se tornar uma sociedade melhor. Então, eu estudo por isso. As pessoas, às vezes, fazem chacota. Você estuda demais, você faz isso, como é que você vai trabalhar com isso tudo? Olha, eu não estou preocupado com como eu vou trabalhar com isso tudo, mas estou preocupado em como isso tudo pode me ajudar a contribuir com a sociedade para que ela seja uma sociedade melhor. Se isso te incomoda, Cauê, o erro não está em mim, o erro está em você. Então, aprenda a estudar para compartilhar, faça 12 cursos e seja feliz. Deixa eu colocar para vocês aquele vídeo que encerra a live e me dá um tempo para colocar a reprise. Até mais. Muito obrigado. Não se esqueça, Cauê, não se esqueçam, meus amigos, vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Com isso eu pago novos cursos. Muito obrigado e até mais. TV a cabo, eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles,
estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte